O Moodle anda meio louco esses dias, sabe? Bom, então já estamos gravando. Boa tarde, espero que todos estejam muito, muito bem. Nossa última aula, diga-se de passagem, né? Também é minha última aula mesmo, né? Era a última turma que faltava, a última aula. A partir de semana que vem é só mesmo provas, né? Graças a Deus, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Primeiro aviso, eu vou lançar a nossa prova, tá? Um pouquinho mais tarde, a partir das 18 horas, ela fica disponível para vocês. Mesmo esquema, ela vai ficar disponível uma semana, né? Deveria ficar disponível uma semana, só que para a turma de vocês, eu não vou poder deixar ela até sexta-feira, não. Por quê? Porque na quinta-feira eu já tenho que ter resultados para na sexta, se alguém ficar de final, eu tenho que mandar então, tá? Então, infelizmente, vocês, por serem os últimos, né, vocês vão ter que fazer prova até quarta-feira para mim, tá certo? Então, até a quarta-feira, às 23h59, eu vou fazer uma prova bem tranquilinha, pode ficar tranquilo, tá? Então, na quarta-feira, dia 1º, às 23h59, vamos fechar, tá certo? A gente fecha a nossa prova, né? Então fica disponível esse fim de semana aí, vocês vão ter 5 dias para fazer essa prova aproximadamente, né? E aí, na quinta-feira eu fecho as notas, na sexta-feira eu posto a prova final para aqueles que precisarem, tá certo? Acho que não é problema dessa turma não, mas a gente não pode garantir isso, né? Alguma dúvida com relação a isso? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom demais. Bom, então vamos apresentar aqui a nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, na aula de ontem, nós falamos um pouco do problema, né, que nós conseguimos observar do gado de corte, não é mesmo? Então, o que a gente fala? A gente viu que o grande problema do gado de corte hoje no país, principalmente, né, é a nossa problema de fertilidade. Foi isso? Então, nós trabalhamos com uma subespécie, né, vamos falar assim, né, que são os zebuínos, é a base da nossa pecuária nacional. Só para vocês terem ideia, nós temos entre 210 e 220 milhões de bovinos no país. É mais do que pessoas, tá? Saiu ontem no IBGE o número de pessoas no Brasil, 213 milhões de pessoas. Bovinos está estimado entre 210 e 220. Quer dizer que nós temos mais bovinos no país do que gente, tá certo? Desses bovinos, 170 milhões, olha só, hein? Aliás, 170 não, 140. 140 milhões é Nelore, tá certo? O restante divide-se sobre todas as outras raças, né? E aí eu estou incluindo gado de leite e gado de corte, tá certo? Bom, então nós temos um rebanho considerável de Nelore no país, né? Muito gigante, vamos falar assim. E aí, nós vimos, então, que o nosso Nelore, ele tem um monte de vantagens, N vantagens, tá? Ele se adaptou muito bem ao nosso clima, se adaptou muito bem ao nosso sistema, que é extensivo, né? Praticamente extensivo. Ele se adapta muito bem isso aí, tá? Se adapta também a sistemas semi-intensivos, ou mesmo sistemas totalmente intensivos, né? Ele se adapta a isso também. A gente viu com um animal resistente, tudo aqui que for falar é chover no molhado, vocês já sabem disso, né? Um animal que consegue extrair ainda, né, nutricionalmente as nossas forrageiras que são de baixa nutrição, é um animal que consegue, né, ir muito bem a pasto, seja aquele pasto mais plano ou regiões acidentadas, né? A nossa intensidade solar que nós temos aqui no nosso país, que é muito alta, né? Então, essa incidência solar, o animal consegue sobreviver bem, né? Consegue sobreviver à seca também, né? Lógico que moderada. Então, nós temos isso, né? Resistências aos endos e ectos parasitas que nós temos aqui demais da conta, né? Então, N coisas. O Nelore tem uma vasta vantagem. Mas nós vimos
que ele não é tão, né, a fertilidade do Nelore não é tão expressiva quanto a de taurinos, né? Por ser um zebuíno, não é tão expressivo quanto a de taurinos. Mas mesmo assim, a gente ainda pode mudar muito ainda a nossa situação para tentar melhorar principalmente os nossos índices reprodutivos. Porque se a gente melhora os nossos índices reprodutivos, a gente não precisa ficar, então, abrindo área de pastagem, como tem feito tanto aí, né? Como tem feito tanto aí. Iago ontem ainda fez um comentário interessante, né, da terra muito barata no norte do país, né? O porquê que o Nelore está sempre caminhando para o lado de lá, né? Em uma hora isso vai acabar, galera, né? Então, o que a gente precisa é de eficiência, tá certo? E tem um dado, desde quando eu era aluno, cara, 2004, que eles falam que se o Brasil não abrisse mais nada de pastagem, só mexesse na eficiência, o Brasil conseguiria dobrar facilmente a produção. Dobrar, hein? A produção, tá certo? Sem abrir a área de pastagem. Só trabalhando em índices reprodutivos aí. Hoje nós vamos ver outras coisas, tá certo? Outras partes, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, as características de crescimento, as características de conformação, as características de carcaça e qualidade de carne. Lógico, nós vamos dar uma pincelada aqui, né? As características raciais e os temperamentos e reatividade. Nós vamos dar uma passada rápida aqui sobre, né, sobre esse conjunto aí, né? Para a gente ver como é que está acontecendo com essas características também aqui, certo? Então, tá. Então, vamos lá. Com relação a características de crescimento, a gente mede o crescimento do bovino, né, principalmente, pelo peso. Por que pelo peso? Porque é a medida mais simples, mais fácil de fazer, não é a mais correta, tá certo? Mas é uma boa medida, né? É uma medida simples. Vamos imaginar que quem já manejou Nelore aqui sabe que não é tão simples o manejo, né? Vai colocar um animal desse para colocar, né, numa balança, vai colocar no tronco, às vezes, a gente sabe que é um animal que dá um pouquinho de trabalho, mão de obra dificultosa, né? Recente agora, a gente estava numa fazenda pesando alguns animais, nós pesamos 1.000 animais. Nós tínhamos lá de mão de obra, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, comigo 4, com o Léo que foi comigo 5, 6, 7, 8, de 9 a 10 pessoas foram necessárias para poder pesar 1.000 animais. Então, se você for olhar, é uma mão de obra considerável, né? Então, pessoal, mas é a característica mais fácil de ser obter dos animais, certo? Mesmo assim, né? Poderia existir outras medidas? Poderia. A altura de garupa, por exemplo, a altura de cerneira, você consegue medir o crescimento dos animais também. Mas o peso é o que é mais usado, tá certo? Dentre o peso, nós temos alguns pesos que são pesos importantes dentro de gado de corte, tá certo? O gado de leite tem os pesos deles que são importantes, no gado de corte nós temos alguns pesos também. Bom, quais são os pesos importantes que a gente tem? Nós temos o peso ao nascimento, que é muito importante. Nós temos o peso à desmama, que vai dar ali por volta dos 210 dias, mais ou menos, né? Nós temos o peso ao ano, né, que é um peso pós-desmama. E aí nós temos o peso ao sobreano, que dá 550 dias aproximadamente, e peso aos 2 anos, por exemplo, né? Em alguns casos, tá certo? Normalmente a gente pega sempre peso ao ano e ao sobreano depois, né? Que é o mais usado. Mas poderia ter, talvez, no caso aí de tourinhos, né? Ou de vacas, mais peso, certo? Com relação ao peso ao nascimento, ele é muito importante porque ele mede principalmente a capacidade materna da vaca, tá? Embora a gente tenha que olhar isso com muita parcimônia, certo? Por que com parcimônia? Ora, o peso ao nascimento, ele reflete o nível de nutrição que aquela vaca teve intrauterinamente com aquele bezerro, tá? Principalmente. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente não faz seleção para aumento de peso no nascimento, não é? Se eu aumento o peso ao nascimento, eu aumento a chance de partos distóxicos, né? Aí alguém vai perguntar, o que é parto distóxico?
é aquele par dificultoso, que precisa de intervenção, de agarrar o bezerro, né? Esse é o parto distóxico, certo? Então, o ideal seria que o animal nascesse com peso baixo, mas que tivesse um potencial de crescimento muito rápido, né? Um ganho compensatório rápido aí, principalmente do nascimento até a desmama, né? Então, esse seria o ideal, certo? Bom, o peso ao nascimento, então, ele pode variar com a nutrição e idade da mãe, né? Principalmente. Vacas primíparas têm a tendência a ter bezerros mais leves, vacas multíparas, aí os bezerros tendem a ter né, maior tamanho. Isso é meio tecnológico, né? Primípara ainda, o corpo está ainda em formação, o sistema reprodutivo ainda está em formação, ainda vai ganhar volume, né? Então é normal que você tenha um peso ao nascimento mais baixo, tá certo? E como toda característica de peso que vocês vão observar, ela sempre é de média a alta herdabilidade. Então, se o peso é de média a alta herdabilidade, ele é muito responsível à seleção. Então, vocês fazer seleção, por exemplo, né? Para peso ao nascimento é muito simples, porque ele responde muito bem, né? O peso ao nascimento, infelizmente, possui uma característica, né, de correlação genética positiva ao crescimento, né? E o peso ao desmama. Por que isso é infelizmente? De novo, qual que é o objetivo? Um animal que tem um peso ao nascimento menor e que tenha um ganho maior. Mas aí a gente está provando aqui que isso é um pouco ao contrário, né? Animais que têm crescimento pré-desmama e peso a desmama mais alto também terão pesos maior ao nascer. E esses caras aqui, que é o crescimento pré-desmama e peso a desmama, eu quero que seja alto. Né? Eu quero que o animal tenha, né, um peso a desmama alto. Então, ele acaba meio que atrapalhando a gente aí nessa história. Né? Então, por isso que a gente diz que seleção para o peso a nascimento é questionável. É questionável do ponto de vista que se o peso a desmama está muito baixo no plantel, né, muito baixo, né, você vai considerar aí que o Nelore vai nascer com aproximadamente aí quase 40 quilos de idade, de quilos, né, mais ou menos de peso aí, aproximadamente, né, às vezes você pega ali, tem uma variação muito grande, animais às vezes com 26 quilos, isso varia bastante, mas se você percebe que está com peso muito baixo, até você pode tentar melhorar um pouquinho desse peso, né, para tentar ganhar um pouquinho no crescimento pré-desmama e pós-desmama, né, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque ele é muito responsivo à seleção, e se você seleciona ele aumenta demais na conta, você começa a ter problema. Certinho? Tá entendido em relação ao peso de mama? Tudo tranquilo? Bom, desculpa, peso de mama não, né? Peso ao nascimento. Com relação ao peso de mama, né? Esse cara aí, esse é aquele que eu quero seja o mais rápido possível, não mais maior possível, certo? Então, o peso a desmama, ou ganho em peso do nascimento até a desmama, porque eu posso medir o ganho de peso aí nessa história, né? Se eu pego o peso ao nascimento e depois eu pego o peso a desmama, eu consigo descobrir qual foi o ganho de peso nesse período, né? Eu consigo descobrir qual foi o ganho de peso. Quanto maior essa diferença, melhor, né? Por que melhor? Porque é sinal que o animal, ele tinha um peso menor, né, ao nascer e ganhou um peso bom, né? Tem que levar em consideração também que a gente precisa, é uma característica que a gente precisa de limitar ela, de truncar, né? Na zootecnia a gente gosta muito de falar dessa palavra truncar, que é o seguinte, que o animal atinja um certo nível de peso para ter desmama, tá certo? Para que você garanta, por exemplo, que o animal tenha um maior ganho de peso aí nesse negócio, tá certo? Então, são características de forte influência materna, né? Esse peso, a desmama, ele vai refletir muito a capacidade de produção de leite da fêmea, tá certo? Isso aí é uma coisa interessante, porque eu via muito tempo no passado, e agora eu não vi mais falar sobre isso, às vezes, ouvi um seminário de um camarada falando sobre seleção de Nelore para produção de leite, tá certo? Por que isso? Porque o Nelore, é esperado que o Nelore produza ali 2 litros, 3 litros de leite. Uma vaca Nelore vai produzir em torno disso, 2 litros de leite, mais ou menos, por dia, certo? Aproximadamente, né? 2 litros por dia, não, uns 4 litros por dia, às vezes 3 litros e meio, por aí, certo? Alguns até 2 litros mesmo.
Mas a média é mais ou menos isso, uns 4 litros de leite, mais ou menos, tá certo? O que acontece? Seria muito interessante vacas Nelores mais produtoras de leite, porque isso vai refletir em quê? Principalmente num bezerro desmamado muito maior, né? Então, é muito interessante isso. Teve uns trabalhos aí no passado, teve uma galera aí no passado que estava indo em fazendas aí, principalmente pequenas propriedades, selecionando, pegando, né, selecionando vacas que tinham potencial leiteiro, vacas Nelores, onde o produtor retirava o leite delas, tá certo? Para tentar fazer uma linhagem de vacas mais produtoras de leite. Não sei se essa pesquisa deu muito para lá, eu nunca mais ia falar sobre isso, então provavelmente não deu muita moral isso não. Mas é algo até interessante se você for pensar. Né? Às vezes eu não estou pensando assim, mas que absurdo, professor, já tem gente que tira leite de Nelore? Tem. Lá na Índia tem muita gente que tira leite de Nelore. O Nelore na Índia não é tão bravo quanto o nosso aqui não. Né? Então, o animal lá com muito mais contato com pessoas, ele fica muito mais calmo, né? Então, tem gente que tira leite, né, Lore? Tá certo? Aqui mesmo tem uma propriedade pertinho da minha casa, que eu desço lá sempre para minha filha ficar olhando as vacas lá, e tem uma das vacas lá que é na Lore, né? E ela tá lá no meio das vacas de leite lá, sendo ordenhada, tá certo? Então, tem, tá? E então, o peso desmama, ele retrata a capacidade leiteira da vaca, né? 60%, olha só, da variação total do peso da desmama é provocado pela produção de leite da fêmea, né? Então, a fêmea, a mãe, se ela é boa produtora de leite, ela vai refletir isso em ganho de peso. Não é idiota pensar isso, galera, por quê? Porque em suínos a gente faz isso também. A gente faz seleção de fêmeas suínas mais produtoras de leite, tá certo? Por quê? Isso reflete lá no bezerro desmamado, no leitão desmamado, e aqui no bezerro desmamado também, tá? O peso da desmama também tem uma correlação com os pesos medidos pós-desmama, ou seja, o peso ao ano, o peso ao sobreano, né? Ele tem essa correlação, tá certo? E seleção para peso excessivo a desmama contribui para aumentar o desgaste das vacas, né? Por causa da sua condição corporal. Então, é um bezerro que vai exigir muito, que vai tentar mamar demais da conta, vai sugar muito da vaca, você acaba, então, exaurindo a vaca, né? Por isso, a importância de seleção para matrizes com maior potencial de leiteiro, tá? E aí, você pode, então, se a vaca entra em condição corporal, né? Porque ela pode entrar em balanço energético negativo nesse período, se ela entra em balanço energético negativo, você contribui com taxa de reprodução mais baixa no rebanho. E aí a gente volta à história da aula de ontem, né? Taxas reprodutivas baixas, né? E também, de novo, como, né, todo peso, ele é de média a alta herdabilidade. Certinho? Bom, então, pós-desmama, nós temos outros 3 pesos que são muito importantes. 2 deles é muito mais importante, que é o peso aos 365 dias, que a gente chama de peso ao ano, que peso aos 550 dias, que a gente chama de peso ao sobreano, que seria 1 ano e meio depois, aproximadamente 18 meses aí, né? Além disso, tem um peso aos 730 dias, que é o peso aos 24 meses, mais ou menos, né? Então, que são pesos pós-desmamos que são muito importantes, né? Também possuem herdabilidade de média alta, como é esperado, né? O peso ao ano e ao sobreano, eles são muito importantes para avaliar o potencial de crescimento. Então, note, né? Se o peso a desmama, então eu quero que vocês entendam essa separação desses pesos, tá certo? Peso ao nascimento reflete a capacidade intrauterina da fêmea. Peso a desmama reflete a capacidade produtiva de leite da fêmea. Esses 2 pesos, eles estão intimamente ligados com uma coisa chamada efeito materno na genética. Por que o efeito materno? Porque o efeito da genética da mãe, ele é um efeito, ele é um efeito não genético, tá? Entenda, ele é um efeito não genético, ele é um efeito ambiental, mas o fato de uma mãe ter um potencial genético para produzir uma nutrição melhor para a cria uterinamente, e depois
né, para ela produzir, né, a capacidade dela produzir leite, de forma que ela aumente o tamanho desse animal. Então, são duas características que estão muito intimamente ligadas com o efeito materno, tá certo? A mãe, o fato da genética da mãe agir sobre o filho, não geneticamente, mas como um efeito de ambiente, tá? Ela não contribui, isso não é genética da mãe que está sendo contribuído no filho. É um efeito genético da mãe, não é do filho, é da mãe, mas que age sobre o filho, porque ela é a capacidade dela de produzir mais coisas. Vocês conseguem entender isso? Porque assim, tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente que acha que o efeito, né, o efeito materno, ele é um efeito genético. Ele não é um efeito genético, ele é um efeito não genético. Ele é um efeito ambiental. Ele é genético da mãe, mas ele age sobre o ambiente do filho, certo? Então, esses dois, eles refletem muito a capacidade da mãe. Mas o peso ao ano, ao sobreano e aos 2 anos, ele já reflete o potencial genético do filho. Aí sim, porque já teve a parte da mãe, o que ele ganha de peso nesse período é o potencial genético dele. São os genes que ele carrega, que veio 50% do pai, 50% da mãe dele, e que faz com que ele vai ter um crescimento aí, um volume de crescimento maior, certo? Então isso, ou menor, né, vai depender, né? Então, o peso adulto ele deve ser monitorado, porque a gente quer buscar animais equilibrados, né? Animais excessivamente grandes aumentam muito o custo de manutenção e a gente já viu isso aqui, né? A gente já viu essa história, nós já falamos sobre essa história aqui, né? Principalmente quando nós estamos falando de vaca de leite lá, né? Animais de porte gigantescos não é tanta vantagem, porque são animais que aumentam o custo de manutenção, né? É um animal que vai comer muito, ele vai crescer bastante, mas ele consome muito, e quando você faz essa relação, de repente ela não é tão vantajosa, né? E aí, esses três aí possuem alta correlação positiva e favorável com o peso ao nascimento, e a gente já viu que isso é problema, né? A gente já acabou de falar que isso é problema. Aqui, algumas só para a gente ver, né? Esse aqui alguns trabalhos antigos aí que o pessoal já fez. E por que é antigo? Porque são trabalhos clássicos que foi feito ao longo desses anos atrás aí, mostrando as herdabilidades desses pesos, né? Então, por exemplo, ó, Nelore, né? Aqui, ó, 205 aqui pesa a desmama, né? Então, 205 aqui, ó, lá, herdabilidade média, né? Aos 365, herdabilidade média alta, aqui estava bem baixa aqui para média, né? Então, aos 550 dias também, tá certo? Cimental, né? Tem gente que pesa aos 100 meses, tá, gente? Aos 100 dias, desculpa, aos 100 dias, né? Então, alguns pesos aqui mostrando, olha aí, ó, outras herdabilidades, olha aí, ó, quase, né, 0,5, 0,44. Então, ela é bem... Note que ela varia muito, mas ela sempre vai ser em torno de média a alta herdabilidade, se vocês prestarem atenção. Principalmente os pesos ao ano e ao sobreano aí. Né? Bom. Outras características que envolvem peso são principalmente o ganho de peso, né? O dias para ganhar determinado peso e a conversão alimentar e a eficiência alimentar, tá? Com relação a ganho de peso, é aquela medida que você faz, você pega um peso anterior e um peso pós, né? Pós, por exemplo, confinamento, alguma coisa assim, né? E faz, pessoal, essa diferença entre esses dois pesos, né? O que acontece? Você pode ter, por exemplo, ganho de peso, né, do nascimento da desmama. Então, você pega a diferença do peso da desmama até o peso do nascimento até o peso da desmama, né, da desmama ao sobreano, por exemplo, ou da desmama ao ano, se quiser, né, são características que apresentam herdabilidades médias, né, e é muito interessante a gente verificar isso aí, porque você pode selecionar indivíduos que possuem maior velocidade de ganho, né, é uma das formas disso. Tá certo? Então, indivíduos que, por exemplo, ganham acima de 1 quilo por dia, são animais excepcionais, estão ganhando muito bem, né? Um animal que está com crescimento muito rápido, né?
Animais que às vezes têm ali, né, 0,600, né, gramas, mais ou menos, 0,6 quilos, né, por dia, são animais de crescimento mais lento. Então, é um jeito de você avaliar também, né? Então, o ganho de peso também é uma medida muito fácil. Uma outra medida que o pessoal tem gostado muito é dias para atingir tal peso. Porque isso é uma coisa muito usada lá na suinocultura e que o melhoramento de gado de corte pegou de lá e está usando agora. O que funciona? Como é que funciona isso aí? Ao invés de você ficar olhando os indivíduos que atingiram maiores pesos, você faz ao contrário. Você faz o seguinte, olha, quantos dias o animal levou para atingir tal peso? Parece a mesma coisa, mas não é, certo? Por que não é? Porque quando você faz, né, quantos dias o indivíduo precisou para chegar a tal peso, por exemplo, quantos dias o indivíduo chegou para chegar, né, levou para chegar a 160 quilos de peso, né? Ou quantos dias ele levou para ganhar 400 quilos de peso no total? Isso é muito interessante porque você acaba selecionando animais para uma maior velocidade de crescimento, né? Então, é muito interessante isso. É muito melhor do que, às vezes, você pegar o peso mesmo, né? Então, você ficar para você selecionar indivíduos com peso de mão maior, com peso ao ano maior, com peso sobre ano maior, né? Porque você pode estar selecionando um indivíduo mais guloso, por exemplo. Um indivíduo que consome mais. Quem consome mais, ele acaba crescendo mais. E aqui não, quando você pega, né, por exemplo, tantos dias para atingir determinado peso, você está selecionando indivíduos com maior velocidade de crescimento. E ele acaba sendo mais eficiente. Então, por isso que é uma medida interessante. É responsiva à seleção, apresenta rentabilidade média, então é muito bom, né? E é uma característica que o pessoal tem usado muito. Já se usava isso muito tempo lá na suinocultura, e em lugar de corte agora usa isso também, né? Outras duas características importantes que a gente precisa observar também é a conversão alimentar, e aí a conversão alimentar considerando o consumo sobre peso, e a eficiência alimentar, que é o contrário, é o peso sobre consumo, né? Animais com maiores taxas de ganho de peso são mais eficientes na utilização do alimento, por isso que eu disse, né? O ganho de peso é interessante, porque você observa a eficiência do indivíduo, né? E pouco utilizada por ser de difícil medição. E é mesmo, tá, galera? Por quê? Como é que você estima o consumo do bovino a pasto? Me fala aí. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Será que o animal estabulado consome do mesmo jeito que está a pasto? Com certeza não. Tem diferença. O animal está mais quieto, ele vai consumir até, ele pode consumir, né, diferente, pode consumir menos, por exemplo, ele pode necessitar menos, né, ele está mais quieto, pelo crescer. Então, a pasto, como ele está caminhando, ele talvez gaste mais energia, ele precisa consumir um pouco mais. Então, não é fácil, não. Existem técnicas para estimar consumo, tá? Você consegue obter essa conversão alimentar aí com técnicas de estimar consumo, certo? Mas não é tão simples, tá? Não é tão fácil, não. Por isso que, às vezes, ele é mais difícil de ser aplicado. Certinho? Com relação às características de crescimento, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Não. Tranquilão, né? Outras características, tem um grupo de alunos aí que já estão vendo essas matérias, que são características de conformação. Um exemplo são as epimuras, né? Quem está fazendo lá, quem fez a disciplina de julgamento, a gente fala muito sobre essas epimuras, né? O que seriam essas epimuras aí, né? É um conjunto de siglas, né? Onde cada uma delas aí, né? Cada uma dessas letras, elas corresponde a uma parte que é avaliada no animal. Então, ó, o S seria estrutura corporal, o P, precocidade, o M, musculosidade, o U, que é o umbigo, um pouco errado dizer umbigo, porque a gente não avalia o umbigo do animal, porque o umbigo está cá na pontinha. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Essa pontinha onde está aqui, meu apontador aqui, ó. Isso aqui que é o umbigo do animal, né? Que já foi curado, né? Aliás. Né? Então, você acaba falando umbigo, mas na verdade é a bainha, né, que tem aqui, nos machos tem o prepúcio, nas fêmeas fica só a bainha mesmo, né? Bom, o R, que é raça, né, o componente racial, o A de aprumo e o S, sexualidades, certo? É um conjunto de características, então, que visa uma certa número, né, você dar notas para o indivíduo e fazer seleção para o animal a partir disso aí, certo? Então, é uma seleção exclusivamente para, né,
para peso nas diferentes idades, implicando animais mais exigentes, né? Então, quando você acaba fazendo essa seleção para peso, você acaba selecionando indivíduos com maior porção de osso, principalmente, né? Isso é muito importante. Quando você faz seleção para peso também, você pode estar selecionando indivíduos com maior tamanho de vísceras, por exemplo. Então, efetivamente, você não está selecionando para indivíduos, às vezes, maior produção de carne, maior conformação, melhor acabamento de carcaça. Você só seleciona o indivíduo pelo peso. O peso, compor o peso é muito perigoso, né? Se você pega, por exemplo, é igual um exemplo muito simples aqui, que acho que o pessoal vai entender o que eu estou falando. Se você pega, por exemplo, uma das formas de saber se você está com problemas de obesidade ou não, é fazer aquele IMC lá, não é isso? Você pega lá seu peso e divide pelo quadrado da sua altura, não é isso? E tem uma relação lá, né? Se você está de tanto a tanto, beleza. Se você está de tanto acima de isso, já é sobrepeso. Acima de 30, parece que já obesidade, assim vai. Obesidade 1, obesidade 12, assim vai. Né? O que acontece? Por que isso, às vezes, não é uma medida interessante? Se você pega, por exemplo, um fisiculturista, o camarada que deve ter aí 3% de gordura no organismo, mais ou menos, que é o que os fisiculturistas têm, você vai lá medir o peso deles e vai dar obeso. Não é? E o cara tem puro músculo, né? Pega lá um nadador de um competidor aí, né? Um atleta de natação. Você vai medir, né, o IMC dele e vai dar sobrepeso. E o camarada está com puro músculo. Então, da mesma forma, acontece com o peso. Pegar só o peso. Inclusive, pessoal, o que eu estou falando aqui, essa crítica que eu estou falando aqui, não é só minha, não, tá? Tem muitos profissionais de educação física que não pegam o IMC porque ele não é muito interessante, né? Porque ele tem esses vínculos errados aí. Então, os caras têm umas outras medidas que eles fazem. Por isso que tem uns negocinhos que eles vêm cá, tipo um negocinho lá que, não sei o nome daquele aparelho, que dá uns beliscadas na gente para poder olhar, né? Então, eles levam outras medidas em consideração, o tamanho da circunferência abdominal, né? Então, a mesma coisa que são com os animais. Algumas das medidas que a gente pega nos animais, você pode estar falando, por exemplo, selecionando um animal para maior peso, mas selecionar um animal para maior peso, será que é um animal que também vai dar maior rendimento de carne? Talvez não, né? Então, você acaba selecionando um animal com peso muito alto, mas você também está selecionando para indivíduos com maiores ossos, né? Ossos mais pesados, ou indivíduos que têm, por exemplo, peso maior de vísceras, né? Isso pode acontecer, tá bom? Então, a avaliação de tipo, ela é muito importante porque ela permite você buscar animais muito mais equilibrados. Essa é a grande sacada das epimuras, tá certo? Com relação aos três primeiros ali, que é o E, o P e o M, né? A estrutura corporal, a musculosidade, a precocidade, principalmente essas três aqui, elas são medidas diretamente no animal, a gente vai observar o animal, então, né, em termos de, excluindo a parte da cabeça do animal aqui, excluindo essa parte da cabeça do animal, a gente observa o animal aqui como um todo, como se fosse um quadrado, né, e a gente começa, então, a gerar notas para isso. Essas notas vão de 1 até 6, tá certo? Mesma nota que também é dada para o U. A porção U também vai de 1 até 6. E a gente separa como se fosse indivíduos que sejam de cabeceira, que a gente sempre vão receber notas entre 5 e 6. Indivíduos que a gente chama de indivíduos de meio, né, de rebanho, que são aqueles indivíduos que são medianos, que estão as notas 3 e 4. E separamos os indivíduos que são os indivíduos fundo, que são notas 1 e 2. Tá? Então, eu vou ter para essas notas, né, para o E, para o P e para o M, quanto mais alto, melhor. Para o U, que é um umbigo aí, erroneamente falando, ele também tem notas de 1 até 6, mas eu não quero nem o indivíduo 1, nem o indivíduo 6, tá certo? O indivíduo 1, que é aquele indivíduo que tem um umbigo muito junto, também não é interessante, pode ter dificuldade de exposição ao pênis. O indivíduo 6, que é um umbigo muito peduloso, pode, né, começar a arrastar, passar na pastagem, né, e machucar, né? Então, a gente quer notas entre 3 e 4, que são as notas ideais, certo? Com relação
As outras, como o R, o A e o S, que é, né, raça, aprumo e sexualidade, essas 3 medidas aí, a nota não vai de 1 a 6, ela vai só de 1 até 4, sendo 1 e 2 animais de fundo, né, que estejam fora dos padrões raciais, por exemplo, que estejam com problemas de aprumos, que não mostrem a sexualidade deles, e 3 e 4 sendo os animais que são superiores nisso aí. Então, são animais que estão dentro da raça, são animais que são muito bons em relação a aprumos, ou aqueles animais cuja sexualidade é evidente, tá? O que é sexualidade evidente, professor? Uai, a gente observa, por exemplo, se uma fêmea tem cara de fêmea, se ela tem, né, por exemplo, um cupim menor, né, se ela tem uma cara de fêmea mais, né, com olhar de fêmea, com os rostos de fêmea, né, com a cara de fêmea parecido, a gente observa a vulva da fêmea, isso tudo é uma fêmea, né, uma sexualidade da fêmea. Ao passo que no macho a gente também vai começar a olhar o tamanho do cupim do macho, né, a gente olha, por exemplo, as partes sexuais, como o testículo, né, o pênis, né, do animal, a gente observa se o animal tem uma cara de macho, porque se aquela cara, a gente até brinca, aquela cara de mal, porque isso reflete na libido do indivíduo, indivíduos com maiores potenciais de libido vão necessariamente fornecer aos indivíduos as características secundárias dele, né, e que ele vai ter, então, essa cara um pouquinho mais parecida com uma cara de macho mesmo. Por isso a importância. Não dá para fazer seleção aqui para um macho, por exemplo, com cara de fêmea, porque é sinal que ele tem níveis de testosterona baixos. Se o animal tem níveis de testosterona baixos, provavelmente ele tem problemas com produção de espermatozoides, provavelmente o testículo dele é pequeno, a capacidade espermática dele é menor. Então, por isso que é importante a gente observar a sexualidade dos animais. Né? Para a estrutura corporal, a gente observa essa região aqui, excluindo o pescoço, né? A gente observa esse quadrado, quanto maior esse quadrado, melhor, né, certo? O que a gente chama de porte, que é o frame size, né? A estrutura corporal, a gente vai olhar também a distância, deixa eu ver se eu tenho aqui é melhor. Desculpa, a estrutura corporal, acho que aqui que vai ser melhor. A gente vai sempre observar essa altura desse quadrado, né? Eu quero animais que tenham uma altura de quadrado grande, mas também que tenham um comprimento de carcaça mais interessante, tá certo? Sempre é interessante observar e selecionar indivíduos com carcaças mais compridas, mas se você puder ter uma opção de um indivíduo com a carcaça mais comprida e esse quadrado menor, é melhor até, porque você vai selecionar animais com porte menor. Lembra que ele não precisa tanto de, né, para energia para manter-se, então ele não precisa comer tanto, e um comprimento de carcaça maior, que é mais ou menos, se vocês observar bem, que são, né, os indivíduos, por exemplo, taurinos, né, eles têm um comprimento de carcaça muito grande, né, talvez os taurinos, algumas raças, principalmente as raças mais especializadas para produção de carne, elas não têm uma altura tão grande, mas possuem um comprimento de carcaça muito interessante, né. Com relação à precocidade, a gente avalia essa distância, né, das costelas aqui, ó, desde o dorso do animal até o ventre dele, esse comprimento aqui, né, quanto maior esse tamanho aqui em relação ao solo, melhor, né, então as notas vão recair aos melhores animais que tiverem essa porção aqui muito maior, né. E com relação às musculosidades, a gente começa a observar, por exemplo, algumas evidências de massas musculares, como na região do dorso lombo, como a região nos quartos traseiros, né? A região aqui dianteira, né, da paleta aqui. Então, a gente observa as regiões que têm porções de músculos evidentes, né? E a gente vai selecionar indivíduos que sejam mais musculosos, né? Existem alguns parâmetros genéticos interessantes, como herdabilidade para eles. Então, olha aí, para herdabilidade para a estrutura corporal, 0,24, né, já é uma herdabilidade considerada média. Para precocidade, ela uma herdabilidade alta, né, musculosidade também é uma herdabilidade alta também, tá certo? Então, são características que elas são responsivas à seleção, é interessante, né? Aqui, só para a gente ter um exemplo, né, lá na aula a gente faz um treinamento com os meninos, né? Então, só para a gente observar aqui, agora já tem 4 notas, sendo a primeira, né, de estrutura corporal, a segunda de precocidade, a terceira aqui de musculosidade,
e a última aqui de umbigo, né? Todas elas são avaliadas de 1 até 6. Né? Então, aqui só para você ver que tem diferença entre os indivíduos. Aqui só para você ter noção, 3 indivíduos, né, com notas totalmente diferentes, né, e com pesos, se você observar bem, né, não muito longe deles, né, e mostra que essa característica tem uma variabilidade bem grande na população, certo? Bom, com relação às características de carne, né, de carcaça, características de qualidade de carne, também nós temos preocupações com essas características, com seleção dessas características no melhoramento, né? Esses fatores, né, eles acabam afetando a qualidade do mérito da carcaça, né? Ele está ligado também a algumas variáveis importantes, como, por exemplo, a questão da raça, né? Um indivíduo de raças diferentes, eles podem ter umas respostas diferentes em relação a esses rendimentos e essas qualidades da carne, ao tipo de alimentação que o indivíduo tem também, né? A idade ao abate, isso é muito importante, essa idade ao abate, isso vai ser muito responsivo também à qualidade da carne, o peso ao abate também, né? E são fatores que a gente observa principalmente pela indústria e pelo mercado consumidor, né? Então, aqui é aquela parte da produção de carne onde o consumidor é quem dita as regras e a indústria também. Né? Então, qual é o anseio do consumidor? O consumidor não está preocupado, por exemplo, se o indivíduo cresceu mais rápido, se ele teve uma maior perda de mama, né? Se ele teve, por exemplo, um maior peso ao ano, se ele teve ganho de peso, ele não está preocupado com nada disso, né? A preocupação do consumidor e também da indústria é o quê? O rendimento de cortes comestíveis interessantes, isso sim, né? Principalmente a indústria. A espessura de gordura de cobertura, por que ela é importante? Porque ela acaba protegendo a carne, né? Então, principalmente contra o resfriamento, né? Então é interessante. O marmoreio, a palatabilidade, né? A suculência, né? Então, aqui as pesquisas são muito semelhantes àquela aula que eu dei lá na suinocultura, né? Então, você observa, por exemplo, a cor da carne, principalmente, você vai observar a marmorização, você observa o gotejamento, as forças de cisalhamento, os testes cegos de palatabilidade, né, de gosto, por exemplo. Então, são características que a gente observa no animal, né, e que está muito ligado ao mercado consumidor, né? São todas elas de rentabilidade média alta, isso é interessante, então são responsáveis também, são responsíveis, né, à seleção, né? Muitas delas, você precisa do abate do animal, né? Por exemplo, marmoreio até que não, mas palatabilidade, você precisa do abate do animal, né? Marmoreio não, marmoreio a gente consegue obter, por exemplo, ultrassom, né? Mas algumas delas você precisa do abate do animal. E aí a gente precisa, então, fazer seleção para esses indivíduos usando, por exemplo, os parentes, né, colaterais, ou mesmo os parentes diretos, como filhos, filhas, por exemplo, né? A gente pode usar a informação de irmãos, informação de famílias, informação de pai, de mãe, por exemplo, né? Então, vai fazer uma seleção de um touro, por exemplo. Possa bater os filhos dele, né? Para ver, né, qual é a qualidade, por exemplo, de carne aí daquele touro, né? Algumas dá para pegar direto no indivíduo, outras nem tanto, certo? Então, agora eu disse aqui, as medidas de ultrassom possibilitam o conhecimento de algumas coisas, como musculosidade, por exemplo, que a gente percebe pela área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, grau de marmonização da carne, né? Então, aqui são alguns pontos que a gente observa, né, o indivíduo, né? Por exemplo, aqui a área de olho de lombo e a gordura subcutânea aqui, a gente observa aqui, o marmoreio também, alguns a gente observa na garupa do animal, né? Então, aqui, ó, né, a espessura de gordura subcutânea, por exemplo, ó, é percebível aqui, eu já mostrei para vocês essa foto, né? A área de olho de lombo, então a gente consegue observar esses pontinhos brancos aqui, ó, que são o marmoreio da carne, então a gente consegue observar isso, né? Aí, ó, a marmorização da carne.
né? Que só um bife de wagyu para vocês verem como é que a coisa é bem interessante, né? Outras medidas, por exemplo, você pode pegar lá na garupa do indivíduo, né? Observando aquelas cortes né? Aqueles cortes nobres da garupa, como o alcatra, por exemplo, o colchão mole, né? São outras características, são outras carnes que também são de interesse econômico, né? Trinômio, falar um pouquinho sobre o trinômio das precocidades, né? Isso foi falado muito no passado, hoje eu nem vejo falar tanto mais nesse trinômio das precocidades, mas seria meio que um resumo do que você precisa para você ter um indivíduo interessante, né? O indivíduo tem que ter uma precocidade sexual, ou seja, né, você selecionar principalmente fêmeas que estão entrando em puberdade aos 14 meses, mais ou menos, com a idade do primeiro parto mais cedo ali, né? Então, observação de fêmeas aí, observação do primeiro cio fértil. Então, tentar fazer seleção para fêmeas mais precoces. Precocidade de crescimento, que se refere bem ao ganho médio diário lá do indivíduo, né? Usando principalmente características mais modernas, como dias para atingir determinado peso, por exemplo, né? Que vai implicar em indivíduos principalmente indivíduos mais vantajosos lucrativamente, né? E do acabamento, né? Precocidade de acabamento. Aí refere-se à velocidade de atingir a puberdade mais cedo, né? Com completo crescimento ósseo dos indivíduos, né? E com abate antes dos 24 meses, que é o ideal, né? Então, você consegue, por exemplo, e já foi possível fazer seleção de indivíduos sendo abatidos aos 15 meses, por exemplo, né? Que são considerados super precoces, ou indivíduos precoces sendo abatidos após os 15 meses aí, né? Bom, com relação a características raciais, nós já estamos acabando a nossa aula, né? São importantes a gente fazer seleção para isso também, porque são indicadores de pureza racial, né? É importante para a obtenção do registro genealógico definitivo, e às vezes você vai falar assim, professor, mas eu não estou muito ligado para isso, não. Mas é importante, porque às vezes você precisa estar ligado, por exemplo, a uma associação, né? Você tem as vantagens de estar ligado à associação, porque as associações elas promovem o melhoramento genético daquelas raças, então é importante você estar associado. Então, de certa forma, o padrão racial dos indivíduos, eles são muito importantes para o melhoramento no bovino de corte, né? Embora eu vou pensar em indivíduos cruzados melhores, mas é importante que você esteja também pensando em registro genealógico aí, né? Muitas características raciais estão ligadas a processos adaptativos ao meio ambiente, por isso a importância deles, né? Um exemplo bem forte disso aqui que a gente pode dar é o próprio do Brasil, né? O índio do Brasil, ele foi pensado daquele jeito, com aquelas orelhas gigantes, né? Com aquele excesso de pele, pensando no animal, por exemplo, que tivesse maior potencial para trocas térmicas no ambiente, né? Então, o padrão racial ele deve sim, né, preocupar e priorizar a criação de animais equilibrados, harmoniosos e funcionais. Então, é muito importante. Com relação ao temperamento em bovinos, a gente faz seleção para ter temperamento e reatividade, né? Principalmente o Nelore, né? Ele tem uma tendência a ser mais agressivo, mais ágil, mais atento, principalmente curioso, né? Então, a gente observa isso nos animais, é possível fazer seleção para isso, né? O ideal seria que o animal fosse dócil, esperto, né? Ou mesmo tímido às vezes, mas o que a gente percebe não é tanto isso, né? É importante a gente fazer seleção porque existem algumas pesquisas que mostram que reflete na qualidade de carne. Então, você tem uma carne, por exemplo, DFD. O que é uma carne DFD? Né? É aquela carne dura, escura, né? E seca, por exemplo, certo? Dura, escura e seca, né? DFD em inglês aí, né? Dry, firme e dark, né? Então, dry como seca, firme como carne, né? Mais firme mesmo, e dark, que é aquela carne escura, né? Maior custo de mão de obra, né? Então, acabei de dizer aqui, né?
nós formos pesar os animais, nós precisamos de 10 pessoas para pesar, né? Então, você tem maior custo de mão de obra, né? Então, é muito importante fazer seleção para temperamento e reatividade. Maior tempo de manejo, menor vida útil das instalações, porque eles vão se debater e quebra as coisas. Riscos de acidente a gente nem sabe, nem fala. E as rentabilidades, já foi percebido que algumas delas variam de 0,17 a 0,58. A Universidade Federal, não, aliás, a USP, ela estava, há um tempo atrás, com algumas pesquisas interessantes na área de temperamento e reatividade, né? Eles conseguiam medir, por exemplo, no jeito de medir que eles perceberam, o animal no tronco, quantas vezes ele se debatia, né? Então, ao ser pesado, então, no momento que o indivíduo ia ser pesado, eles faziam esse tipo, tinha um camarada lá que contava quantas vezes o animal se debateu, quantas vezes, se ele deu coice ou não, se ele vocalizou, né? Se o animal berrou, né, enquanto estava lá, porque isso é variável. Para quem também, de novo, gente, quem trabalha, né, com manejo de animal, pesando animais, você consegue observar que alguns animais são mais bravos e outros animais são muito mais calmos, né? Então, então eles são responsáveis à seleção. Muitos de vocês vão me perguntar assim, professor, mas temperamento não está ligado também a manejo? Sim, está ligado a manejo. Mas existe também alguns indivíduos que naturalmente são mais calmos do que os outros, certinho? Então, por exemplo, um dos scores chamado de score de balança, olha lá, velocidade ou distância de fuga, movimentação na balança, postura corporal, tensão, respiração, se é ofegante ou não, mugidos, golpes, né, que é coice ou cabeçadas, por exemplo, são coisas que eles são medidos aí, né, como score de balança, que mede o animal se ele é muito reativo ou não, certo? Pessoal, a gente para por aqui, era aqui que eu queria chegar, tá certo? Então, a gente falou tudo sobre o que vem para frente aqui, eu já falei, foi um pouquinho de efeito materno, sobre o efeito de crescimento dos animais, a gente já conversou sobre isso aqui, né? Nós acabamos falando que é um efeito materno, né? Nós falamos que o efeito materno, ele é um efeito que age sobre o animal, né? Mas ele é um potencial genético da fêmea, mas ele é, de certa forma, um efeito de ambiente no macho, né? Então, é um efeito ambiental, desculpa, no macho não, é um efeito ambiental no bezerro, né? E o peso que o peso ao nascer, eles mamam, são indicadores desses efeitos maternos aí, né? Então, aqui, ó, são alguns das características que são ligadas ao peso desmama, por exemplo, do indivíduo, como a idade do bezerro, né, o ano que ele nasceu, né, a segregação mendeliana do pai, né, do genótipo do pai, o genótipo da mãe, mas a mãe contribui ainda com outras coisas, que é a produção de leite, né, e a idade da vaca também, que vai influenciar na produção de leite, que pode dar um peso desmama maior. Então, é isso que a gente falou, certo? Bom, então a gente para por aqui, né? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram tirar aí de dúvida comigo? Não, senhor. Tranquilo? Hoje eu falei, hein? Minha boca até secou. E o tempo também ajuda, hein? Você ia vontade de tomar uma gelada, professor. Eu não vou mentir, não. Na hora do almoço eu tomei uma, viu? Rapaz do céu, tava muito quente. Ah, não, mas um calor desse merece. É pra Nossa. hidratar. Como é que é, Antônio? Não entendi. Foi só uma mesmo? Foi só uma? Só na hora do almoço. Você acredita? Eu sou muito disciplinado nesse